Vem cá ter connosco com os nossos espectadores. Obrigada. Até E agora breve. vamos à música. Fique com Teu Homem, do cantor Maica Monteiro. Vamos à música. Teu homem e tu serás só minha. Baby, tu és linda, dois corações num só. Quero ser teu homem e tu serás só minha. Baby, tu és linda, vou te assumirei. Não preciso de mais ninguém, porque contigo eu sinto completo. Tens tudo o que eu preciso, tudo que procurei. Agradeço a Deus por teres atravessado o meu caminho. Vou te assumir, vou casar contigo. Teu beijo, teu carinho. Vou te assumir, vou casar contigo. Teu beijo, carinho. Quero ser teu homem e tu serás só minha. Não importo com mais ninguém, vai ser minha rainha. Por tanto tempo procurei, tantas vezes me apaixonei. Agora é diferente, fazes falta quando ausente. Por tanto tempo procurei, tantas vezes me apaixonei. Agora é diferente, fazes falta quando ausente. Não preciso de mais ninguém, porque contigo eu sinto completo. Tens tudo o que eu preciso, vou te assumir. Vou casar contigo. Teu beijo, teu carinho. Vou te assumir. Vou casar contigo. Teu beijo, teu carinho. Não preciso de mais ninguém, porque contigo eu sinto completo. Tens tudo o que eu preciso, tudo que procurei. Agradeço a Deus por teres atravessado o meu caminho. Vou te assumir, vou casar contigo. Teu beijo, teu carinho. Vou te assumir, vou casar contigo. Teu beijo, teu carinho. Vou te assumir, vou casar contigo. Teu beijo, teu carinho. Vou te assumir, vou casar contigo. Teu beijo, teu carinho. É de beat, Maica Monteiro. Nasceu em Cabo Verde e a música despertou em si desde muito cedo. Aos 13 anos mudou-se para Portugal, mas o sonho e a emoção de se tornar um cantor profissional fez sempre parte dos seus objetivos. Hoje está aqui no Etnias para falar um bocadinho sobre si e das suas novas músicas. Olá, Maicam, bem-vindo aqui ao nosso Etnias. Isto da música nascer em si desde muito cedo é verdade.
Sim. Aliás, porque... quem vem de Cabo Verde, a música já nasce na barriga da mãe, como eu costumo dizer, não é? Já está na barriga da mãe. É verdade. Porque penso que todos os cabo-verdianos gostam de música. É raro não encontrar um cabo-verdiano que não goste de música, ou que não toque um instrumento, ou que não tem um familiar que é músico. E também sempre gostei de ouvir música desde criança. E também vim para aqui e vim para Portugal e continuei. Mas quando veio para Portugal, tinha 13 anos, já não era... É assim, é uma idade que não é propriamente fácil. Estamos ali numa pré-adolescência e, portanto, é uma mudança muito grande sair de Cabo Verde para vir para um país, para Portugal, não é? Para vir para Portugal. Quais foram as maiores diferenças? O que é que sentiu, assim, de grande diferença, ou não teve qualquer problema na sua habituação ao nosso país? No início foi... porque eu vim para cá estudar, né? Na altura as escolas existem uma grande diferença a nível de dificuldade, não é? Encontrei alguma assim no início, mas depois, graças a Deus, fui-me adaptando. Mas foi um excelente aluno sempre. Fui, graças a Deus. Isto aqui foi sempre a estudar. Sim, por acaso não, porque era esse o meu objetivo desde o início. Os meus pais também foi sempre... exigente, isto no início foi exigente, mas conseguiu adaptar-se a essa exigência e nunca parou, não é? Foi sempre... Exatamente, porque eu sou uma pessoa muito persistente também, não desisto assim tão facilmente. E também encontrei alguns colegas e amigos. Mas quando veio sem os seus pais, não foi? A minha mãe já estava cá. Já estava cá. Sempre esteve cá. Exatamente. Portanto, ela também punha ali rédea curta ou não era preciso? Sempre. Era... Porque a música continuava aí dentro, apesar de tudo o resto, a música continuava aí a palpitar. Sim. Como é que viveu essa mudança de lá para cá? Continuou aqui sempre em grupos com música, ao fim de semana, festa, ou não? Sentiu falta sentiu saudades desse momento? Curiosamente, a música só comecei ainda mais tarde. Porque, como disse anteriormente, o objetivo era a escola, os estudos, e só consegui mesmo fazer alguma coisa com a música depois de ter terminado a formação, ter feito a faculdade. Vamos lá falar aqui do seu currículo. Porque tirou o curso de agronomia, engenheiro agrónomo, mas depois ainda fez um mestrado também. Mestrado, não é? Exatamente. E está a trabalhar nessa área? Infelizmente não. Por causa da música, porque... fez a opção. Exatamente. Tive que fazer essa opção porque a música é um mercado onde tens que trabalhar o tempo todo. Tem uma certa semelhança também com a área, com a agronomia, que é uma área que não tens intervalos, não podes descansar. Pois, tens que estar sempre em cima. Não é? Exatamente, e a música é a mesma coisa, tem essa característica. E tive que fazer essa escolha, porque para conseguir alguma coisa mas isso consegue tinha viver que entrar... só de música? Sim, entre aspas, porque... porque sou produtor também, sou produtor musical e não sou... essa também é uma vertente também que cerca de 70% ou 80% do meu trabalho é como produtor musical e por isso consigo viver da música assim, entre aspas, como quem diz, porque estamos numa época agora muito complicada, muito não é? complicada para todos os artistas, para todas as pessoas que vivem da música ou da arte. Mas tenho feito muitos trabalhos, graças a Deus, tenho tido clientes, o que é Trabalha muito bom. para outros músicos, não é? Outros artistas, exatamente. E são todos eles daqui, Cabo Verde? A maior parte são cabo-verdianos, residentes aqui, também lá fora, Estados Unidos, França, Suíça e por aí fora. Trabalho sobretudo com a camada jovem, que é essa nova geração de artistas, que tem 5 anos, tem surgido exatamente, agora nos últimos anos. Exatamente, basicamente esse tipo de trabalho que eu tenho feito já desde cerca de 5 ou 6 anos. Por isso é que não pensava, quando se dedicou à música, pensou em ser produtor de outros artistas? Nunca, porque entrei para a música um bocado por acaso, porque é uma coisa que, como disse, sempre gostei desde criança, mas fui aprendendo a tocar os instrumentos, a programação musical. Mas tudo para si, nunca pensou que depois fosse por essas suas Exatamente. valias a favor dos outros. Olha, e durante esta pandemia, que já lá vai, estávamos há bocadinho a falar antes do programa começar,
que na altura em que começou a pandemia estava em Cabo Verde, em Cabo Verde, exatamente. E o seu público em Cabo Verde? É um público que conhecem-no bem? Graças a Deus, porque, como disse, já tenho 2 álbuns no mercado, estou agora a lançar o terceiro. É desse que já vamos falar aqui destas novas músicas. E também conhecem-me também, como tenho que trabalhar com outros artistas também, já fiz também vários espetáculos lá, vou sempre. Por isso já tenho um público já Como é que é esse coração quando volta a Cabo Verde? Cabo Verde, quem conhece, né, sim, é uma terra exatamente maravilhosa, e quem vem de lá nunca esquece, né, as pessoas, né, as raízes. Também tem tenho lá família, familiares. Amigos, exatamente, tenho lá familiares também ainda, e trabalho com muitas pessoas também lá, e por isso é sempre uma grande emoção chegar lá. Voltar, não é? Exatamente, sim. Então agora vamos falar durante a pandemia, está lá, tem que vir, ficamos em casa, e aí começa a compor, o que é que lhe acontece? Fica bem perdido? Fiquei um bocado, toda a gente que lá estava na altura, fiquei um bocadinho de medo também, porque embora sou de lá, mas a minha vida é toda aqui, está tudo trabalho e também a família. E depois tive mesmo que vir para aqui, graças a Deus consegui, e aqui também já estava a ficar mais difícil, né? As pessoas não podiam sair, era o confinamento total, e ficar em casa a trabalhar. Mas sempre a trabalhar. Sempre a trabalhar, sim. Não se queixou-te de falta de trabalho nem de estar em casa? Porque eu trabalho em casa, tenho o meu home studio em casa, graças a Deus, não é? E consigo fazer tudo em casa. Hoje em dia também consegue-se fazer tudo, embora está um artista noutro país, mas conseguimos manter a ligação, manter a ligação, gravar uma música, até um álbum, se quisermos, graças às novas tecnologias, como disse. E foi essa, acho que foi essa a minha vantagem, maior vantagem. E também teve tempo para trabalhar mais para si, daí surgir estas novas músicas para o terceiro álbum, não é? Exatamente, é o terceiro álbum que devia ter sido lançado ano passado, mas devido à pandemia tivemos que adiar, mas entanto lancei algumas faixas. Foi lançando algumas faixas. Exatamente. E como é que tem sido agora aqui o contacto com o público? Também é ele através das redes sociais, exatamente. Não é? Agora como é que o público está a receber estas músicas? Bem, graças a Deus, o feedback tem sido muito positivo. Estou muito contente também, então penso que estou à espera deste novo álbum, porque normalmente não demora assim tanto em lançar projetos novos, normalmente 2 anos, 3 anos. O último álbum que eu lancei foi em 2018, agora já estamos em 2021, já está mais ou menos este pelo meio não conta, não é? Sim, o 2020. Esquece, vamos lá esquecer isso. Para esquecer. Mas sente que os seus fãs estão todos sequiosos, as pessoas estão todas ansiosas de poderem vir para a rua, de poderem ir a concertos, de poderem estar, não será logo tudo tão junto, mas de poderem dançar e aproveitar as suas músicas. Sim, porque devido à pandemia também não tivemos esse tempo todo, não podemos estar juntos e sentir aquela alegria, o público de perto, não é? Nos espetáculos, o que é uma coisa que nos faz grande falta. Gosta muito do palco? Sim, muito. E que também há músicos que preferem mais o estúdio, outros mais o palco? Eu já habituei-me a gostar, inicialmente, não porque tive que me adaptar, porque você já sabe, está sempre ali na Arbalta, sempre ao pé das pessoas, às vezes. É tímido, sou um bocado reservado. Não vou dizer tímido, mas sou um bocado reservado, gosto muito do meu espaço, às vezes nem sempre gosto de estar no meio da multidão, não é por mal, mas gosto de também estar no meu cantinho, às vezes e esse home studio é um ninhozinho que tem ali para se refugiar, não é? Exatamente, mas também como tem que ser o meu trabalho, tem que estar com o público também, eles merecem também, porque acreditem em nós, estamos também a trabalhar para eles, por isso tem mesmo que ser. E as letras destas novas músicas foram inspiradas nestes tempos que estamos a viver? Como é que surgiu a inspiração para estas músicas? Algumas, porque normalmente todas as minhas letras surgem de momentos que vivo, ou no passado, ou no presente, pessoas que eu conheço, amigos também, situações que eu, às vezes, que vivo. Que preciso, exato. E vou sempre escrevendo, mesmo que a música não for para mim, ou para um outro artista também,
tenho sempre em mente temas que vou trabalhando ao longo do ano. Exato, às Portanto, vezes... não para, não é? Exatamente, sim. Então vamos ouvir falar muito de si. Nós agora temos que terminar porque queremos ouvir mais uma música. Exatamente. Uma música sua. Agradeço-lhe ter vindo aqui ao Etnias. Boa sorte, que este ano seja um ano de muito, muito sucesso. Obrigada, Maican. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado. E agora vamos ouvir mais uma música do cantor Maican. Desta vez fique com Vida na Estrangeiro. De estrangeiro. De estrangeiro. Não está lá de, só está na. Ok, faltou ali. De estrangeiro. Esse que ele é Maican Monteiro, lá de Porto Santiago. Não ia.
por hoje chegamos ao fim do nosso programa, mas já no próximo fim de semana que estamos de volta. Pode rever todos os programas em SIC.pt e acompanhar tudo nas nossas redes sociais. Eu desejo-lhe uma ótima semana. Fique em casa com a nossa companhia.